Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo estarei contando mais uma história de lobisomem. Mas antes vamos para o anúncio dos produtos patrocinadores deste canal. Olá, este é o Kit Licantropo. Lobisomem, o Kit Licantropo. Formado pela camisa. Tamanho pequena, médio e grande, malha perfeita, do lobisomem uivando para a lua. Um CD, lobisomem, monstro mutante, CD contendo 3 e-books. Lobisomem, casos verídicos, o livro dos monstros e lobisomem, o livro dos licantropos. Lobisomem, casos verídicos, traz relatos da aparição de lobisomens nos estados nordestinos do Ceará, Pernambuco e Bahia. Casos reais que tiveram repercussão na mídia televisiva nacional. O livro dos monstros é um manual de criptozoologia, que mostra estudo das criaturas misteriosas ou desconhecidas da ciência tradicional, como o lobisomem, o pé grande, o chupa-cabras, dentre outros. E Lobisomem, o livro dos licantropos, que também é um manual de criptozoologia e licantropia, que além de mostrar os relatos de avistamentos de lobisomens ao redor do mundo, explica a diferença entre a licantropia científica e a licantropia mística. Lobisomem, casos verídicos, o livro dos monstros e Lobisomem, o livro dos licantropos, formam mais de 250 páginas. E, para complementar, a apostila única no Brasil e no mundo, Lobisomem, casos reais. Lobisomem, casos reais, tem 126 páginas e mostra casos reais da aparição de lobisomens nos 23 estados da federação. Ok, vamos para a história de hoje. Aliás, não seria uma história, apenas um pequeno comentário sobre um fato que ocorreu na Itália, certo? Eu fiz umas anotações aqui que são importantes que eu siga para não perder o fio da meada, certo? Então veja bem, isso foi na Itália em 1541, em Pavia, Itália, certo? Foi um fazendeiro que foi acusado de ser lobisomem. O que é que ocorreu? Em campo aberto, ou seja, naquelas áreas onde não tinha, digamos, um matagal denso, onde a floresta não era densa, ocorreu vários assassinatos. As pessoas estavam aparecendo mutiladas, supostamente por uma criatura que as pessoas afirmavam ser um lobisomem. E, bom, as investigações, segundo as autoridades daquela época, chegou um certo fazendeiro. E dizem que os magistrados conseguiram extrair a verdade desse fazendeiro quando ele disse que, bom, ele era realmente um lobisomem e que a única diferença dele para um lobo de verdade é que o pelo do lobo crescia para fora e o dele crescia para dentro. É um negócio que, sinceramente, não dá para entender essa afirmação. Tanto é que os magistrados levaram ele para um exame. Vocês sabem que naquela época, em 1541, não tinha anestesia. Não existia anestesia. Então eles começaram a cortar os braços e as pernas desse sujeito, do fazendeiro, para ver se realmente ele tinha pelo por dentro. E bom, ele não resistiu às dores, ele não resistiu aos cortes e morreu. Aí você me pergunta, o fazendeiro, ele era realmente um lobisomem ou não? Olha, é muito difícil dizer algo desse tipo quando... Gente, eu não estava lá. Nenhum de nós estávamos lá. Então, em 1541, nesse sentido, nessa região, né, na
Pávia, ou Pavia, na Itália, pode ter ocorrido realmente esse massacre, esse verdadeiro massacre feito por um lobisomem. Mas daí o fazendeiro ser o lobisomem, eu tenho as minhas dúvidas, porque nessa época a igreja, ela estava a todo custo, literalmente tomando as terras de alguns fazendeiros e alguns proprietários. Então, a igreja tentava, naquela época, de todas as formas, se apropriar desses terrenos. Tanto é que, se eu não me engano, na Idade Média, 2/3 das terras estavam de posse da igreja. 2/3 das terras da Europa estavam de posse da igreja. Então fica difícil dizer se esse fazendeiro realmente era um lobisomem ou não. Poderia ter existido lobisomem naquela região, naquela época? Sim, mesmo porque a outra versão para essa história é que o padre dessa região, da igreja dessa região, ele se transformava em lobisomem. Então fica a acusação de um lado e a acusação do outro. Ou seja, a família do fazendeiro, as pessoas do lado do fazendeiro acusando a igreja e a igreja acusando o fazendeiro dos atos criminosos, na forma de um lobisomem. E bom, eu vou ficar por aqui, mas é muito estranho uma afirmação desse tipo, dizer que o pelo do lobisomem, do lobo, né? Do lobo nasce para fora, é claro, é óbvio, mas o dele como lobisomem era por dentro. Então, quer dizer que essa afirmação, essa suposta afirmação, abriu guarda para que se fosse feito esse tipo de exame, que levou o fazendeiro à morte. Então fica muito difícil realmente dizer se o fazendeiro era ou não lobisomem, certo? E se o padre, no caso daquela região, ele era o lobisomem oculto ou não. Muito difícil dizer onde é que está a verdade. Mas é como eu digo, naquela época a igreja tinha 2/3 das terras da Europa na sua posse. Então, é bem complicado tecer uma análise precisa sobre esse caso. Bom, vou ficar por aqui, espero que tenham gostado. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.